Napoleon Hill inicia mais esperto que o diabo, explicando o contexto em que escreveu o livro. Após entrevistar centenas de pessoas bem-sucedidas para desenvolver sua filosofia em A Lei do Triunfo e em Quem Pensa Enriquece, Hill atravessou um período de profunda crise pessoal, marcado por fracassos, dúvidas e questionamentos internos. Foi nesse momento de turbulência que ele concebeu a ideia de uma entrevista imaginária com o próprio diabo, usando esse personagem como metáfora para simbolizar as forças negativas que dominam a mente humana. O diabo, no livro, representa o medo, a dúvida, a indecisão e todos os hábitos que afastam as pessoas de uma vida plena. O diálogo começa com Hill exigindo que o diabo se apresente e revele suas estratégias de controle. O diabo responde dizendo que sua principal arma contra os seres humanos é a capacidade de fazer com que eles se tornem alienados, ou seja, pessoas que vivem sem pensar de forma crítica, apenas reagindo às circunstâncias. Ele descreve o estado de alienação como drifting, um hábito mental de deixar-se levar pelas forças externas, sem propósito definido, sem disciplina e sem domínio sobre a própria mente. É como um barco à deriva em alto mar, sem leme e sem direção. Hill pressiona o diabo a revelar quantas pessoas ele controla através desse hábito. E o diabo responde que cerca de 98% da humanidade vive nesse estado de alienação. Isso significa que apenas uma pequena minoria é capaz de resistir e viver com propósito, disciplina e autocontrole. O diabo explica que controla as pessoas principalmente através do medo. Entre os maiores medos que ele usa estão o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Esses medos paralisam a ação das pessoas, fazendo com que aceitem vidas menores do que poderiam ter. O autor mostra como o medo cria um ciclo de estagnação. Por exemplo, o medo da pobreza impede que as pessoas arrisquem, inovem ou invistam em si mesmas. O medo da crítica faz com que evitem ser autênticas, limitando suas escolhas para agradar aos outros. O medo da morte e da doença cria ansiedade e rouba a energia vital. Assim, os medos, quando não dominados, se tornam correntes invisíveis que mantêm milhões de pessoas presas ao conformismo. Outro ponto forte do diálogo é a discussão sobre a educação. O diabo admite que o sistema educacional tradicional ajuda a manter as pessoas sob seu controle. Ele critica uma educação que prioriza memorização e obediência, em vez de ensinar as pessoas a pensar de forma independente, a desenvolver autodisciplina e a buscar um propósito de vida. Segundo ele, a escola ensina o que pensar, mas não como pensar. Isso cria adultos preparados para seguir regras, mas não para questionar, criar ou liderar. Hill pergunta ao diabo como as pessoas podem escapar desse controle. A resposta é que o antídoto contra a alienação é a clareza de propósito, ou definiteness of purpose. Quando uma pessoa define claramente o que deseja alcançar, cria um ponto fixo de direção que a protege da deriva. Esse propósito funciona como leme e vela, guiando o indivíduo através das tempestades da vida. Pessoas com propósito definido não se deixam levar facilmente pelo medo, pela crítica ou pela indecisão. O diabo reconhece que não consegue dominar aqueles que têm uma mente disciplinada e objetivos claros. Esses indivíduos praticam autodisciplina, aprendem com os erros, controlam seus pensamentos e emoções e agem com persistência. Essa minoria representa os 2% que escapam ao seu domínio. O livro sugere que qualquer pessoa pode se juntar a esse grupo, desde que desenvolva consciência, controle mental e determinação. Ao longo do diálogo, Hill revela que o diabo usa diversas ferramentas para manter as pessoas alienadas. Uma delas é a procrastinação. Quando adiamos decisões importantes, enfraquecemos nossa vontade e deixamos espaço para que a dúvida e o medo nos dominem. Outra ferramenta é a intoxicação mental, causada por distrações, vícios e excessos que enfraquecem a clareza da mente. O diabo fala também sobre como controla pessoas através da influência negativa da mídia, da religião mal interpretada e de líderes corruptos, que reforçam crenças limitantes e mantêm as massas em submissão. Hill explora ainda a importância dos hábitos.
O diabo afirma que controla as pessoas pelo poder do hábito inconsciente. Quando alguém repete constantemente pensamentos e ações negativas, cria padrões automáticos que o mantêm em alienação. Em contrapartida, quando alguém cultiva hábitos positivos de disciplina, estudo, reflexão e ação, fortalece o controle sobre a própria vida. Isso mostra que o hábito é uma arma de dois gumes, pode aprisionar ou libertar. Um ponto provocador do livro é a forma como o diabo descreve a religião. Ele critica práticas religiosas que pregam medo em vez de amor, dogmas que limitam o pensamento em vez de expandi-lo e líderes que usam a fé para manipular. O problema não está na espiritualidade em si, mas no uso distorcido dela para criar submissão e alienação. Hill, através da voz do diabo, alerta que a verdadeira espiritualidade deve libertar e não aprisionar. Outro tema recorrente é a importância do pensamento independente. O diabo teme pessoas que desenvolvem a capacidade de pensar por si mesmas, porque essas são capazes de questionar padrões, criar novas ideias e resistir à manipulação. Pensar de forma independente é uma das armas mais poderosas contra o estado de deriva. Na primeira metade do livro, a entrevista já deixa claro que o grande campo de batalha entre o homem e o diabo está na mente. O segredo para ser mais esperto que o diabo não está em lutar contra forças externas, mas em conquistar a si mesmo. Autodisciplina, propósito definido, controle dos medos e cultivo de hábitos construtivos são os elementos que libertam uma pessoa da alienação. Napoleon Hill usa essa narrativa de entrevista para provocar reflexões profundas. Ele não descreve o diabo como uma entidade física com chifres e tridente, mas como um símbolo das forças internas de medo, dúvida e ignorância. Esse recurso literário faz com que o livro se torne não apenas espiritual, mas também psicológico e prático. É uma metáfora para os mecanismos invisíveis que controlam milhões de pessoas sem que elas percebam. Na primeira parte da obra, o leitor já entende que a chave da liberdade está em tomar controle da mente, definir um propósito claro e se disciplinar para perseguir esse propósito com coragem. Essa é a forma de escapar da manipulação e viver de forma plena e consciente. Napoleon Hill continua o diálogo com o diabo, pressionando-o a revelar em detalhes suas estratégias de controle mental. O diabo admite que, além do medo, outra arma poderosa é a indecisão. Quando uma pessoa hesita, ela abre espaço para a dúvida e o medo tomarem conta, e acaba paralisada. A indecisão cria um ciclo vicioso que impede o progresso. O diabo reforça que sua vitória acontece quando consegue impedir que alguém haja, porque a falta de ação mantém a pessoa na mesma posição, repetindo padrões. Ele admite que sua maior derrota ocorre quando um indivíduo toma uma decisão firme e age com persistência. Outro ponto revelado é como ele utiliza distrações para manter as pessoas ocupadas com trivialidades. O diabo afirma que adora quando as pessoas preenchem seus dias com atividades sem importância, consumindo tempo e energia em coisas que não as aproximam de seus objetivos. Essa estratégia faz com que sintam que estão ocupadas, mas na verdade não estão avançando. Esse comportamento moderno pode ser visto no excesso de redes sociais, entretenimento vazio e conversas negativas que drenam energia sem gerar valor real. Hill questiona como os jovens são particularmente vulneráveis ao controle do diabo, e ele responde que o sistema educacional, combinado com o ambiente familiar e social, muitas vezes condiciona crianças a pensar de forma limitada, sem desenvolver criatividade ou independência. Jovens que não aprendem a pensar por si mesmos se tornam adultos facilmente manipuláveis. Por isso, ele revela que investe pesado em capturar a mente das crianças através do medo, da punição e da repetição de padrões sem questionamento. A entrevista revela ainda que o diabo não tem poder sobre indivíduos que cultivam autodisciplina. Ele teme pessoas que controlam seus apetites, sejam eles físicos, emocionais ou mentais. O domínio próprio cria um escudo contra a manipulação. Quando alguém aprende a controlar sua alimentação, seu tempo, suas emoções e seus impulsos, torna-se imune ao estado de alienação. O diabo confessa que sua influência não consegue penetrar em mentes disciplinadas e focadas.
Napoleon Hill explora o conceito de propósito definido como a arma mais poderosa contra o diabo. Pessoas com clareza de objetivo são difíceis de manipular porque sabem para onde estão indo. O diabo tenta enfraquecê-las lançando distrações e dificuldades, mas elas seguem em frente com persistência. Essa determinação cria uma energia magnética que atrai oportunidades e aliados. O propósito definido não apenas dá direção, mas também fortalece a resistência contra o medo e a dúvida. O diabo fala também sobre o papel da fé. Ele admite que a fé, quando genuína, é uma força que não consegue controlar. A fé pode ser religiosa, mas também pode ser fé em si mesmo, em uma causa ou em um propósito maior. A fé cria confiança e a confiança elimina o medo. Pessoas que vivem com fé autêntica não se deixam dominar pela negatividade. Por isso, o diabo trabalha para distorcer a fé, transformando-a em dogmas que promovem medo em vez de liberdade. Hill pergunta como os indivíduos podem treinar a mente para escapar da alienação, e o diabo responde que tudo começa pelo hábito do pensamento positivo e pela prática de decisões conscientes. Ele explica que cada escolha é como um músculo. Quanto mais treinamos, mais forte se torna. Ao tomar pequenas decisões diárias com clareza, fortalecemos nossa capacidade de tomar grandes decisões quando necessário. Esse treinamento mental cria autoconfiança e destrói o ciclo da dúvida. Outro ponto poderoso do livro é a explicação de que o diabo habita principalmente na mente das pessoas quando elas não estão ocupadas com um propósito produtivo. O ócio mental é terreno fértil para preocupações, medos e distrações. Por isso, Hill destaca que manter a mente ocupada com o aprendizado, trabalho significativo, criatividade e contribuição é uma forma de expulsar a influência negativa. Esse princípio se conecta à ideia moderna de flow state, o estado de fluxo, no qual estamos tão imersos em uma atividade significativa que não sobra espaço para pensamentos destrutivos. A entrevista também revela que o diabo explora as emoções humanas mais intensas para manter as pessoas em cativeiro psicológico. Ele usa o ressentimento para prender indivíduos ao passado, a inveja para fazê-los se comparar de forma destrutiva e o orgulho para cegá-los a erros e oportunidades de aprendizado. O antídoto, segundo Hill, é cultivar humildade, gratidão e perdão. Essas virtudes desarmam a influência negativa e restauram a clareza mental. O diabo admite ainda que sua maior derrota ocorre quando uma pessoa desenvolve o hábito da autodisciplina combinada com a prática da meditação ou reflexão diária. Isso porque a reflexão cria consciência, e a consciência rompe o automatismo da alienação. Quando paramos para analisar nossos pensamentos, identificar padrões e redirecioná-los, estamos assumindo o controle do leme da mente. Esse processo nos torna senhores do destino, não vítimas dele. No fechamento do livro, Napoleon Hill ressalta que a entrevista é uma metáfora, mas os ensinamentos são extremamente práticos. Ele nos lembra que o verdadeiro inimigo está dentro de nós, nossos medos, dúvidas, indecisões e hábitos destrutivos. Ser mais esperto que o diabo significa assumir controle total da mente, estabelecer um propósito definido, cultivar autodisciplina e viver com coragem e fé. O legado da obra é provocar uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo. Será que estamos entre os 98% que vivem em alienação, levados pelo medo, pela dúvida e pela indecisão? Ou estamos no grupo dos 2% que escolhem conscientemente seus pensamentos, definem objetivos claros e vivem com disciplina? O convite de Hill é para que cada leitor se torne parte da minoria consciente, mais esperta que o diabo e conquiste liberdade e realização. Assim, Mais Esperto que o Diabo não é apenas um livro sobre espiritualidade ou filosofia, mas um manual de libertação mental. Ele nos ensina que a batalha mais importante não é contra o mundo externo, mas contra as forças internas que tentam nos manter pequenos. Ao vencer essa batalha, conquistamos não apenas sucesso material, mas uma vida de plenitude, propósito e liberdade.